E o que a gente fiscaliza basicamente é a cota de tela, ou seja, a cota de tela é a obrigação das salas de cinema. Bom, é o pagamento da Condecine, que isso a gente fiscaliza bastante bem, e outra cota de tela, que é todo cinema brasileiro tem que cumprir X dias, quando a sala é única, são 28 dias por ano, exibindo filmes brasileiros, há uma exigência mínima de diversidade de títulos e tal. A atuação da agência, claro que eu estou passando grosso modo aqui, a regulação é a partir do incentivo, a fiscalização é nesses itens, e o fomento tem vários instrumentos. A lei do audiovisual é o principal deles, o Fundo Setorial do Audiovisual é outro, mas tem a MP que criou os FUNCINES, tem o PAR, e tem uma das ferramentas que a gente usa aqui na Bahia, ou pelo menos nós temos um contrato de parceria, que é o PEF, que é o Programa Especial de Fomento. O PEF é uma renúncia fiscal dedicada específica para um programa que são 11 milhões, se não me engano, o contrato que nós temos aqui com a Bahia. Bom, mas há lacunas, há espaços a serem vencidos, né? Como a regulação é feita a partir do fomento, nós até pouco tempo atrás não regulávamos praticamente nada para a televisão. Praticamente nada para a televisão. Agora que surgiu, que foi criado o artigo 3º-A, que é um mecanismo em que a televisão reverte para a produção nacional uma parte dos seus recursos que ela pagaria em tributos, a gente passa a regular a aplicação desses recursos. Mas não temos regulação, por exemplo, de cota para a produção brasileira, independente ou não, na televisão aberta. Isso não está nem em debate. Nem em debate, PLC 116, o debate é sobre a televisão fechada, por exemplo. A Ancine trabalha basicamente hoje sobre as plataformas tradicionais, cinema, principalmente, e agora, como eu citei no artigo 3º-A, com televisão. Uma lacuna gigantesca no que diz respeito ao ambiente web. Nós não temos nenhuma política de fomento ou de regulação para produção audiovisual para ambiente web, por exemplo. E a TV paga é a expectativa que nós temos aí, que vou avançar logo mais. Bom, o Vinícius fez uma referência aqui importante sobre os avanços tecnológicos, a convergência de mídia. Os efeitos são gigantescos. Eu tenho um filho de 2 anos, eu fiz, que não sou tão antigo assim, como o Emiliano insinuou, na minha graduação, da minha faculdade, eu fiz a faculdade com máquina de datilografia, como muitos aqui de nós, na década de 40, segundo o Vinícius. Muito obrigado. Eu tenho um filho de 2 anos que ouve a gente em casa falando de e-mail e ele reproduz sem saber ainda o que é, mas ele já reproduz. Outro dia estava brincando, espera um pouquinho, mamãe, vou passar um e-mail. Eu já fico imaginando o tamanho. Ontem eu estava no aeroporto, graciosamente, né, porque houve um atraso de voo, e ouvindo a conversa da mesa do lado, a filha pedindo um iPad e o pai falando: mas para que você quer isso, menina? Você tem que ler livro, você tem que sentar na cadeira, tem que ler. Para que isso vai servir para você? É dramática. Às vezes essa fala desse pai me parece, às vezes, a fala do Estado brasileiro, que não conseguiu se aperceber ainda. Eu estou falando isso a partir de onde eu estou, obviamente, da Agência Nacional de Cinema, o efeito, o impacto dessa convergência de mídias e da presença do audiovisual na sociedade brasileira cada vez mais forte, cada vez mais importante. E essa convergência de tecnologia, de serviços e de meios leva a uma convergência de economias, né? Não é só do produto que está ali, mas a conformação econômica muda brutalmente. E, em função disso, o Estado brasileiro precisa redesenhar suas políticas públicas e seu arcabouço institucional com vistas a isso. Bom, temos essa convergência, temos esse desafio, mas nós temos algo que é importante conhecer. E aqui eu vou me aproximando das questões afeitas ao PLC 116, que é preciso entender o mercado de televisão por assinatura no Brasil, que é algo novo.
novo no Brasil, mais antigo em outros países. Eu falo novo porque nós temos aí pouco mais de 10 anos de televisão por assinatura no Brasil, isso ainda é recente. Mas a gente precisa considerar que em 2010 nós tivemos 10 milhões de assinantes de TV paga no país. Mas foi um crescimento 30% maior do que o crescimento obtido no ano anterior. Então, 10 milhões é um mercado importante, publicitário bastante importante, aquém ainda daquilo que as programadoras gostariam. Eu vou passando rapidinho aqui, por razões muito objetivas. Tempo. É preciso considerar que o Brasil tem uma penetração da TV por assinatura sobre o total de domicílios ainda muito pequeno. Em 2009 eram 12,7%. Atualmente, segundo uma estimativa feita ainda no final do ano passado, talvez os dados mais atuais já existam, a gente pudesse precisar, eu não os trouxe, por volta de 15%, que é pouco. Bom, sendo assim, quando a gente olha, a Ancine que trabalha pesadamente pela aprovação do PLC 116, mas olha o mercado de TV por assinatura, enxerga duas camadas principais. Uma camada de atividades do conteúdo audiovisual e a segunda de telecomunicações. A primeira, como vocês podem ver nesse diagrama que a gente montou, as atividades focadas ao conteúdo audiovisual se referem à programação, à produção, à programação e empacotamento. Considerando que empacotamento ainda é um conceito que vai ser introduzido oficialmente no nosso ambiente com a aprovação do PLC 116. Que ainda hoje nós não trabalhamos com esse conceito oficialmente, embora no dia a dia da agência já tratemos dessa maneira. Que refere-se basicamente à organização e agregação do conteúdo audiovisual em diferentes níveis. Né? Estamos falando de obra, estamos falando do pacote de programação, então, o canal de programação, aliás, e o pacote de canais. Quem empacota é quem monta os canais, quem programa dentro do canal, que define ali a sua programação. E a outra camada, que é a camada, as atividades focadas em telecomunicações, que refere-se à comercialização do serviço de TV paga através de uma ou de outras redes, provimento e distribuição. Bom, mas no âmbito das atividades de comunicação, como é que o mercado, a situação do mercado? Primeiro, a gente encontra barreiras legais à entrada de novos competidores e concentração em dois grandes players no mercado. Nós não temos uma massa, tem muitos players, ou seja, muitas operadoras, mas que ocupam uma pequena fatia do mercado, dois grandes, NET e Sky, que são os dois grandes players do mercado. No âmbito da camada audiovisual, é muito interessante ver isso, porque é um ambiente pouco competitivo, refratário aos investimentos na produção, na programação e também de novos canais nacionais. E tem uma concentração da programação de canais nacionais nas mãos de uma única empresa, a Globosat. Bom, esse mercado, a camada audiovisual na TV por assinatura, é pequeno, é restrito, é refratário. De certa maneira, isso se reproduz também em toda a área de produção para cinema também, que é um ambiente muito pequeno, considerando o acesso, as perspectivas de acesso ao financiamento, que no Brasil basicamente é fundo setorial e lei do audiovisual. Em ambas as camadas é importante saber, observar o papel que os canais esportivos têm na definição dos pacotes e também a estratégia de discriminação de preço, de organização do preço dos catálogos, que alguns canais âncora exercem, o que vai reforçando a concentração de mercado. Bom, pouca competição impacta nos preços praticados no Brasil. Esses dados são brutais, né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe como o preço da TV paga no Brasil é mais alto do que o preço da TV paga em outros países. Considerando que houve uma queda em agosto de 2007, esses dados são para o Rio de Janeiro,
Em agosto de 2007, o preço médio do canal era de R$ 4,00, agora já está em R$ 2,30. Mas na época era de R$ 1,24, tá certo? Então, ainda nós temos uma televisão paga muito cara no Brasil, o que exige que a gente trabalhe pelo alargamento disso e também... Oi? É por canal, né? É por canal. É. Bom, situação do mercado no âmbito da atividade de programação. A gente trabalha na Ancine e o PLC 116, de certa maneira, vai reforçar esse entendimento, ainda que haja uma polêmica em torno dele, que os canais se organizam principalmente pela ideia de conteúdo de fluxo e conteúdo de estoque. O conteúdo de fluxo, bom, vocês veem aí mais ou menos como é que a gente está pensando. Os canais com conteúdo de fluxo são aqueles canais cujo conteúdo que é exibido é basicamente jornalismo, evento esportivo. Pouca durabilidade ele vai ter e impacto comercial ele vai ter, razões comerciais para sobreviver, né? E os canais de conteúdo são os filmes que passam várias vezes, por muitos anos, podem ser revendidos, vendidos para outros territórios e tal. Essa ideia de conteúdo de fluxo e conteúdo de estoque vai alimentar depois, na Constituição do PLC 116, o debate sobre conteúdo qualificado. Bom, o PLC é uma legislação flexível, por isso, e adequada aos desafios do futuro. Essas são as razões, obviamente, de quem defende a sua aprovação. Primeiro, essas duas, considerando que há duas camadas de atividades, nós entendemos que a regulação deve ser feita por camadas. Primeiro, é uma cadeia de atividades, elas são distintas e necessárias à configuração do serviço. Uma mesma empresa pode ocupar-se de duas ou mais atividades, mas ela estará sujeita às regulações específicas de cada atividade que ela vai desenvolver. Com isso, nós estamos dizendo o seguinte: é preciso que a regulação se dê por atividades e não por empresas, né? Ao focar as atividades, os instrumentos da política pública eles vão ganhar flexibilidade, a gente consegue organizar mais adequadamente e com maior velocidade as regras, que obviamente têm que ser dinâmicas, porque a tecnologia é também dinâmica. Muito obrigado. Em qualquer tempo. Bom, abertura do mercado de televisão por assinatura permite a entrada das teles, cotas para canais de programadores nacionais e cotas para produtoras brasileiras, especialmente empresas independentes. Desculpe-me que eu vou mais rápido ainda, porque meu tempo já está se esgotando. Bom, um único serviço, várias atividades, diversos condicionantes. Primeiro, a Anatel vai ter um papel importante, vai continuar com a sua importância, talvez até ampliar, considerando que a outorga para as empresas de atividade de distribuição é dada por elas. E aí tem toda uma discussão em torno do CTFC, que é o Serviço de Telefonia Fixa Comutado.